Boa noite, meus irmãos. Amigo Jesus, mestre e companheiro de todas as horas, graças vos damos por mais esta oportunidade de estarmos em tua seara bendita. Agradecemos o concurso dos teus mensageiros benditos, que vêm em nosso auxílio nas tarefas dessa noite. Rogamos, divino amigo, nos ilumine, nos fortaleça, auxilia-nos no nosso entendimento, possamos, através da boa vontade, nos tornarmos em terreno fértil, possamos receber os teus ensinos, qual semente bendita, que possam em nós germinar, crescer e frutificar, dando frutos de amor, de caridade, de perdão, de humildade, de todas as virtudes que hão de nos conduzir à condição de servos, trabalhadores de tua seara bendita. E rogamos, divino amigo, possa as tuas bênçãos em amor, paz e luz se fazer sobre toda a humanidade. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, fora da caridade não há salvação, faremos o estudo hoje do tópico o mandamento maior. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, se reuniram, e um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe esta questão para o tentar: Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. Nesta passagem, pelo menos que eu tenha conhecimento, é o único que Kardec coloca em dois capítulos. No capítulo amar o próximo como a si mesmo, este mesmo, o mandamento maior, se encontra, e o que nós estamos vendo agora, fora da caridade não há salvação. Se pegarmos para frente, tem um capítulo Sede Perfeitos. Para não ficar repetitivo, o Kardec não põe esse mandamento, mas coloca amar os inimigos. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, rogai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Que é para vermos a importância deste ensinamento de Jesus. Se pensarmos que os estudiosos dizem que a lei que fala aqui para os hebreus da época era a Torá, era o Pentateuco de Moisés. Então, os estudiosos dizem que tem mais de 600 mandamentos. Que quando Moisés recebe no Monte Sinai aquela psicografia com fogo na pedra, os 10 mandamentos, os 600 transformaram em 10. E aí Jesus transforma os 10 em um: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Todo mundo entendeu? Pronto, acabou para o estudo. Nós já entendemos como que é, basta isso, né? Então está fácil fazer. Mas é um problema de linguagem, mas de linguagem de sentimento. Nós sabemos o que é amar? Será que nós sabemos o que é amar? Nós já conversamos outras vezes de trocar a palavra amar por servir. Então, servir a Deus, servir ao próximo como servimos a nós mesmos. Porque nem a nós mesmos nós não sabemos servir no que concerne a vida imortal.
nós nos servimos como escravos do nosso corpo. Então, o que é bom para o nosso corpo, nós sabemos. Isso nós nos servimos. Tanto é que, se perguntarmos a qualquer um de nós aqui quais seriam as maiores bênçãos que poderíamos receber, dinheiro, poder, saúde, juventude, beleza, todas inerentes ao corpo físico. E 100% dos corpos físicos vão para debaixo da terra e voltar ao ciclo da matéria. Alguém conhece alguém que tenha mais de 200 anos? Então nós temos certeza absoluta que vamos ser obrigados a largar o corpo. E no entanto, nós só pensamos no nosso corpo. Geralmente pensamos um pouco além do nosso corpo, mesmo assim é com medo de largar o corpo, nas dificuldades, né? Aí pedimos a Deus, pedimos aos bons espíritos, igual o nosso irmão Edmar falou da dificuldade dele, chamou o Dr. Bezerra de Menezes. Então, nessas horas de dificuldade é que geralmente pensamos um pouco mais da parte espiritual. Abordando esta passagem, o doutor da lei, que é aquele que conhecia as Escrituras Sagradas, ele vai propor a questão a Jesus, não para aprender, mas para tentar buscar na resposta de Jesus uma contradição. E aí Jesus aproveita não só para ensinar aquele doutor da lei, mas para ensinar a toda a humanidade, porque, como imortais que somos, todos nós teremos que aprender essa máxima trazida pelo Cristo. E ele deixa de modo claro que amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento. E o segundo, que é semelhante ao primeiro, que é amar o próximo. Numa do capítulo dos que são bem-aventurados, que são brancos e pacíficos, Kardec fala: o primeiro mandamento de todo cristão é a humildade para com Deus. Isso é amar a Deus. O que nós podemos? Eu falei que a gente pode trocar por servir. Nós vamos servir a Deus em quê? O que nós vamos dar para Deus? Se na terra aqui, se temos uma pessoa amiga, muito rica, o que a gente fala? Fala assim: mas o que eu vou dar para o fulano que ele não tem? Não é isso que a gente fala? E para Deus, nós vamos dar o quê? O que nós vamos dar para Deus? Então não pode ser para Deus, no sentido direto que nós estamos falando. Tem que ser através do nosso semelhante, que também é um filho de Deus. Então, depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é o mandamento maior de todo cristão. E é por isso que Kardec, na sua lucidez, coloca: fora da caridade não há salvação. Não existe fora do espiritismo não há salvação. Não tem isso aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, nem nenhuma das obras codificadas por Kardec. Não existe isso. Então, fora da caridade não há salvação. Então, aquele que faz a caridade, aquele que auxilia o seu irmão, se conecta com o Criador e está se esforçando para a realização do mandamento maior. Irmão João. Eu achei interessante, e eu peguei então um pedaço da mensagem da irmã Rosália, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que ela fala o seguinte: amemo-nos uns aos outros e façamos ao trem que quereríamos que nos fosse feito. Toda religião, nós procuramos com religião, toda a moral se encontra encerrada nesses dois preceitos. Se fossem seguidos nesse mundo, nada mais de ódio, de divergência, direi mais ainda, nada mais de pobreza, porque do supérfluo da mesa do rico, muitos pobres se alimentariam. É interessantíssimo, né, nós observarmos que, à medida em que nós nos esforçamos para adentrar e compreender a lei de amor em nós mesmos, torna-se muito mais fácil nós nos relacionarmos uns com os outros. Mas ainda é interessante, no livro Estude Viva,
e fala que a vontade de Deus, na essência, é para nós a atitude mais elevada que somos capazes de assumir, sempre que nós nos relacionarmos melhor uns com os outros. Ele diz que na conduta nossa, para nós termos um pouco mais de sinceridade, no sentimento, limpeza, na rua, gentileza, na ofensa, perdão, no conselho, exemplo, que nós aconselhamos muito, mas exemplificar raramente, na tentação, resistência, na conversa, proveito, que às vezes nós gostamos muito de jogar conversa fora. Então, à medida que nós jogamos conversa fora, nós estamos sintonizando com as nossas imperfeições espirituais. Então, isso é necessário nós observarmos muito a nossa caminhada nesse sentido de amar uns aos outros e fazer os nossos semelhantes que nós gostaríamos que fosse feito para conosco. Certo. No mandamento maior, nos é dito que o doutor da lei, ele faz a pergunta a Jesus, não é para aprender, é para tentar, é para que pudesse fazer qualquer acusação ou mesmo tentar humilhar o Cristo perante os ouvintes que ele estava. Ele era doutor da lei. Isso equivale hoje a um estudioso dos códigos humanos, porque naquela época o código que se adotava para a vida civil era o código religioso, era a lei judaica. A mesma lei religiosa era a lei que regulava a vida das pessoas. Então ele ali estava como uma pessoa extremamente estudada das leis. E ele não tinha visto Jesus estudar pelos tempos. Ele não tinha conhecido nenhum fariseu que tivesse ensinado Jesus. Então ele vai ali na tentativa de, vamos colocar, desmascarar o Cristo como profeta. Então ele chega e pergunta: se você se diz o enviado de Deus, você vai saber da lei. Então ele pergunta para ele qual é o mandamento. Para ele, Jesus não saberia responder. Ele nunca tinha visto Jesus estudar a lei. E Jesus responde que dentre todos os mandamentos contidos, igual o Fernando falou, mais de 600, reduzido aos 10 por Moisés, ele pega e fala toda a lei e todos os profetas. Então ele faz um resumo daquilo que ele tem conhecimento e ciência. Tudo que foi dito pelos profetas na lei é para o cumprimento desse mandamento maior: amar a Deus sobre todas as coisas e, igualmente, ama o próximo como a si mesmo. Jesus está deixando claro, ele não veio fazer com que as leis e os profetas fossem esquecidos. Pelo contrário, ele veio revitalizar toda a lei e todo o trabalho dos profetas. Então ele veio cumprir a lei. Mas qual a necessidade disso? Porque só com as palavras e com os exemplos dos profetas nós ainda não aprendemos. Então ele veio deixar o seu exemplo de amor a Deus e exemplo de amor ao próximo. Então toda a vida do Cristo é essa exemplificação do mandamento maior. É do amar a Deus e do amar ao próximo. Para nós agora, passados 2000 anos, nós ainda temos dúvida em relação à vida do Cristo. Nós notamos aí versões sobre a vida do Cristo, as mais variadas possíveis. Então, mesmo com o exemplo do Cristo, nós ainda tentamos arrumar um jeitinho de encaixar a lei de Deus segundo as nossas vontades, e não encaixar as nossas vontades segundo a lei de Deus. Nós queremos estreitar a lei de Deus e não estreitar a nossa vontade. 2000 anos passados. Mas agora, Kardec, que veio trazer a nova revelação, a doutrina dos Espíritos, não é a doutrina de Kardec, é a doutrina dos Espíritos.
revitalizando isso. Kardec coloca como uma máxima do Espiritismo, né? Fora da caridade não há salvação. Só se ama a Deus e só se ama o próximo através da caridade. Porque não adianta eu falar infinitamente que eu amo todo mundo na terra, que agora eu me tornei anjo. Como eu vou traduzir isso? Tem que ser através das ações, do meu sentimento. Nós vamos estudar mais à frente, né? Porque também consta no Evangelho, a passagem de Paulo. Que Paulo fala, ainda que eu distribuísse todos os meus bens para os pobres, se eu não tiver caridade, nada fiz. Ou seja, é um sentimento íntimo, é o meu amor pela criação, não é um ato exterior, não é algo que eu vou fazer para ser filmado e postar no WhatsApp, é o meu sentimento íntimo. Se eu tiver amor ao meu próximo, ele está distante de mim, e eu faço uma oração em benefício dele, com todo o meu sentimento, isso é caridade. Ninguém vai ficar sabendo, materialmente falando, ninguém viu, e eu não dei nada de material. E aquela pessoa vai ser beneficiada com a minha vontade, com o meu amor. Então, esse é o mandamento de Jesus. Porque para amar a Deus, não existe forma material de amar a Deus. Eu não vou fazer nada materialmente para demonstrar o meu amor a Deus. Deus não é matéria. Não há nada na matéria para que eu faça como amor a Deus. Eu só posso amar a Deus em sentimento. E eu só posso transmitir esse sentimento na criação de Deus. Ou seja, eu só vou amar a Deus amando a sua criação, amando as suas criaturas, amando o próximo como a si mesmo. É o que Jesus fala. O segundo mandamento é tão importante quanto o primeiro. Eles estão interligados. Só se ama a Deus amando a criatura. E se eu amo o meu próximo, eu estou demonstrando que eu amo a Deus. Comentário de Kardec. Caridade e humildade, tal acenda o caminho único da salvação. Egoísmo e orgulho, tal da perdição. Este princípio se acha formulado nos seguintes precisos termos: amarás a Deus de toda a tua alma e o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, acrescenta: e aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo que se faça contra o próximo, o mesmo é que fazê-lo contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Nós já conversamos nos outros estudos que a caridade é o amor em movimento. É sempre colocado do lado da carência, para suprir a carência do semelhante, geralmente com renúncia e mesmo sacrifício nosso. Porque se pensarmos nos espíritos que estão mais avançados na caminhada evolutiva e que deixam os seus mundos felizes para nos vir socorrer, então eles nos dão o exemplo disso, de que é necessário a renúncia, o sacrifício, para que a vontade do Pai se faça por tudo, por toda a parte e por tudo que Ele criou. Então, nós falamos aqui que é uma linguagem. O que acontece quando eu tento entrar em comunicação
com alguém que não fala o meu idioma e que eu não falo o idioma dele? Vai haver uma boa comunicação? Por exemplo, eu não sei nada de chinês, absolutamente nada. Você não quer ser chinês, não, né, Pedro? Não, quer ser Moçambique. Então, Moçambique até que eu falo português, tá? Mas com o chinês, eu não falando chinês, ele não falando português, como que vai haver comunicação? Por isso a dificuldade de entender quando Jesus fala do amor. É porque nós não sabemos amar. Então, por exemplo, no meio de saúde, no meio médico, quando uma situação que aconteceu, por exemplo, de um amigo meu que pediu para poder fazer uma avaliação de uma funcionária dele. Ela me traz os sintomas, estava com febre, estava com um pouco de dor no corpo, um pouco de dor de cabeça, apareceram umas manchas no corpo, estava se sentindo desanimada, e eu olhei o quadro era de sarampo. Aí eu ligo para ele e falo: olha, ela está com sarampo. Como ele entende o que é sarampo, ele já deve ter pensado lá: ela devia estar com febre, com um pouco de dor no corpo, um pouco de dor de cabeça, umas manchas vermelhinhas no corpo. Mesma linguagem. Então, quando Jesus faz esse resumo, ou seja, toda a lei, tudo, os profetas que foram enviados por Jesus para nos trazer a mensagem de amor, está tudo ali. Só não está onde? Em nós, ainda. Porque em germe está. Cada um de nós traz em si essa sementinha do amor divino. O problema foi o mato que nós colocamos dentro dela. E fomos nós que colocamos. A semente abençoada está lá. Ela vai germinar. Mas nós precisamos tirar o mato do orgulho, o mato do egoísmo, do interesse pessoal. E aí, para fazer isso, nós precisamos de um modelo. Nós precisamos de um guia que nos exemplifique como se faz isso. Alguém tem alguma ideia para a gente poder fazer isso? Algum guia que a gente pudesse seguir? Algum exemplo? Então, por isso é que Jesus é enviado. Jesus é a resposta de Deus a essas nossas rogativas para aprendermos a amar. Irmão João. O espírito Padre Eustáquio, através da mediunidade de Franciscano Xavier, ele tem uma mensagem chamada oração curativa. Ele diz que sempre que nós não nos cooperamos uns com os outros, nós somos enfermos, porque a maior enfermidade nossa é o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Ele fala que a pobreza é sempre nossa. Muitos dizem: não posso ajudar porque não sou bom. Mas se nós já fôssemos senhores da virtude, nós estaríamos em outras condições e em outras esferas. Consola saber que nós somos agraciados para fazer o bem. Então é necessário exercitar esse bem que está dentro de cada um de nós. É necessário movimentar, entretanto, para fazer o bem, a boa vontade. Por isso que diz o poder da boa vontade, né? Sem a boa vontade, como é que vamos movimentar? Não temos ainda as árvores da generosidade, da compreensão, da fé irrepreensível, nem possuímos ainda a perfeita caridade. Nós possuímos ainda sementes que correspondem a esse tipo de árvore. É necessário, então, que nós coloquemos essa semente em ação, para que nós possamos crescer em graça. Ele continua o seguinte, ele fala assim: pois, para que tenhamos assegurado o êxito da nossa plantação de qualidades superiores, é preciso que nós disponhamos a fazer da própria vida um canal de manifestação constante de auxílio. Todos nós temos provas, todos nós temos dificuldades, todos nós temos moléstias, temos aflições e impedimentos. Contudo, dia a dia, colocando nosso espírito à disposição do divino amor, que é a disposição de Deus, que flui do centro do universo para todos os recantos da vida, nós vamos desenvolver em entendimento, elevação e santificação. Trabalhemos, portanto, estendendo a oração curativa em nome do Evangelho,
sirvamos e ajudemos, e que o nosso Senhor Jesus Cristo nos assista, nos abençoe a todos. A mensagem dele. Então nós observamos também que a caridade não se faz apenas dando alguma coisa, ela se faz em pensamento, em palavras, porque dar é mais fácil, tem a caridade material, e que existe a caridade moral, que é dar daquilo que nós somos. Então é necessário a gente lutar contra nós mesmos para vencer as viciações e entrar na parte da humildade e da caridade. Realmente é muito difícil, mas é necessário essa necessidade. Porque senão a gente ainda fica centralizado em nosso egoísmo e não sai nada. Ficamos com mão de neném, não abrimos a mão de jeito nenhum. O mandamento maior é para nós o caminho da própria felicidade. Nós só vamos ser felizes fazendo o nosso próprio caminho de felicidade. Ou seja, eu vou plantar a felicidade ao meu derredor. Então, para que eu seja feliz, eu tenho que me auxiliar que o meu próximo seja feliz. Não há felicidade isoladamente. Eu não vou entrar numa cuba de vidro e vou ser feliz ali dentro. É uma construção que eu faço por onde eu caminho, por onde eu vivo, a começar pelo meu próprio lar. Então, a escola maior para aplicar o amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo é dentro do lar. É com minha esposa, com meu marido, com meus filhos. É lá que eu vou começar. Não é que é só lá. Mas é porque se eu não fizer isso dentro da minha casa, com as pessoas que convivem comigo, que cresceram comigo, eu vou fazer isso onde? Com quem me está com uma pedrada na rua? Com quem me xinga? Não vou fazer. E isso é tão importante que as bênçãos de Deus sempre nos alcançam através das mãos do nosso semelhante. Eu recebo muitas bênçãos com o auxílio do meu próximo, ainda que seja uma atitude infeliz. Porque muitas vezes eu recebo uma grosseria de alguém que eu não conheço e não vou retrucar. Por quê? Porque muitas vezes ele é maior que eu, ele é meu chefe, ele tem mais posse do que eu tenho, eu sei que ele pode me prejudicar, então eu não faço isso com bondade, eu faço isso porque eu não sou burro. Mas eu vou lembrar que a minha esposa fez aquela mesma coisinha e eu não fiquei caladinho. Eu fiz todo o xingatório, o repertório de xingatório que eu tinha anotado. Mas por quê? Na rua eu aguento, eu sou caridoso com o meu semelhante, eu perdoo. E dentro de casa não. Porque dentro de casa eu sei que ela não vai poder fazer as mesmas retaliações que o outro vai fazer. Então é o aprendizado. Olha, se eu não gosto que façam isso comigo, por que eu vou fazer isso com a minha esposa, com o meu filho, com o meu vizinho, com meus parentes? E muitas vezes nós recusamos a bênção de Deus por não aplicar o mandamento maior. É contado nos livros espíritas de um espírito muito inferior. Ele tinha que reencarnar por muitas provas, reencarna como mulher, e estava realmente passando por provas muito difíceis. Mas ele tinha um amigo espiritual muito iluminado, e se condoeu da situação e falou: olha, eu vou te ajudar, eu vou reencarnar como seu filho. Ele não tinha necessidade, ele não tinha prova para cumprir, ele não estava fazendo nada para ser beneficiado, ele aceitou vir a sofrer a benefício dela. E ela engravidou. Só que quando ela engravidou, ela começou a pensar nas dificuldades financeiras em manter uma criança. Que ela já estava sem dinheiro, ia diminuir mais, ia ter que dividir com os gastos do filho, e por uma questão egoística, ela resolve abortar. E aborta. Ou seja, se tivesse colocado um mandamento maior, ama a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como você mesmo, ou seja, só faça ao outro aquilo que você gostaria que fosse feito com você,
já teria recebido a ajuda. Alguém aqui precisando reencarnar, acha bom que alguém corte essa oportunidade reencarnatória, faça o amor? Algum de nós que está aqui gostaria que tivesse sido feito isso com ele? Então não faça. É a questão do amor. E ela deixou de receber em seus braços um espírito iluminado que ia auxiliá-la a passar por todas as dificuldades. O espírito que foi, que o corpo foi abortado, ele já era amigo, perdoou, não teve problema nenhum com ele, não teve qualquer ressentimento para com ela, não fez qualquer cobrança em relação a ela. O problema ficou com quem? Ficou com ela. Então, a consequência de não aplicar o mandamento maior recai primeiramente sobre nós. Principalmente porque todos nós que aqui estamos já tivemos reencarnações anteriores. Nós temos os nossos débitos para com a lei divina. Então, quando eu deixo de cumprir o mandamento maior, que eu poderia estar trocando uma situação de dor e sofrimento para mim nessa reencarnação por uma atitude benéfica em relação ao meu semelhante, eu estou fazendo uma opção. Se a caridade, o amor cobre multidão de pecados, quando eu deixo de fazer, eu estou optando que a justiça me cobre através da dor e do sofrimento. Então é a importância do mandamento maior. É alívio das nossas próprias dificuldades. Então, é a importância da caridade, a importância do perdão, a importância de entender o meu próximo, porque eu estou necessitando desse mesmo Deus. Fora da caridade não há salvação. A caridade aqui, bem entendida no sentido amplo, que é do auxílio ao nosso semelhante. O mais fácil de fazer é o material, principalmente quando nós temos. Porque geralmente nós damos daquilo que nós temos em excesso. Alguém aqui dá além do que tem, ou dá tudo que tem para poder ficar na carência, enquanto o outro vai ter? Por exemplo, tem um pãozinho e tem um outro com fome. Alguém aqui dá o pãozinho para o outro saciar a fome e ficar com fome? Se nós somos já, digamos, aqueles que estão buscando ser espíritos, metade já está bom. Metade está bom, mata metade da fome dele e mata a minha metade da fome. Então, normalmente o que nós damos é aquilo que nós temos numa quantidade maior. E quem mais doou à humanidade não tinha nada materialmente para doar. Foi o que Jesus falou, que ele não tinha uma pedra para repousar a cabeça. Mas alguém deu mais à humanidade do que o Cristo? Não. Então a principal caridade, ela não é material. Então, nós já em outros estudos fizemos aqui, a mais difícil para nós é a de perdoar. Então, se nos contatos que temos no trabalho, na escola, principalmente dentro de casa, como já foi falado aqui, dos conflitos, nós precisamos aprender a perdoar, inclusive para conviver, senão cada um vai morar sozinho. Vai ficar um monte de rebelde, revoltado, cada um morando sozinho, porque não pode ser contrariado, não pode receber uma palavra áspera, vai ficar cada um isolado. E aí ninguém aprende a amar. Porque para aprender a amar, tem que aprender a perdoar. É impossível amar sem perdoar. A maior prova do amor do Cristo, o seu amor incondicional, ele nem se sente ferido. Ele nem sequer se sente ferido pelas nossas iniquidades. Porque nos ama tanto que entregou a sua própria vida cantando louvores ao Pai, por ter podido cumprir a sua missão. Então, fora da caridade não há salvação,
começa no auxílio material, mas precisamos caminhar em direção a esse amor que é o de perdoar, a ponto de amarmos um dia aqueles que se consideram nossos inimigos. Irmão João, considerações finais? Dizem que tem uma mensagem de Emmanuel que diz o seguinte, que antes de Jesus, chama regra áurea, alguém já falava em amar o próximo como a si mesmo. Então ele fala aqui um exemplo: não façais ao próximo, diziam os gregos, não façais ao próximo que não desejais receber dele. Os persas, fazei como quereis que se vos faça. Declaravam os chineses, o que não desejais para vós, não façais ao outrem. Aí diz o seguinte: com o mestre, a regra é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou. Esse é o grande problema. Não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor, a claridade das praças públicas, revelando aos olhos da humanidade inteira. Por isso que o pai Benedito dizia, o Jesus subia no monte, não se escondia atrás de nada não, para falar sobre o Evangelho não, falava do amor dos montes, em vários lugares, para toda a multidão. Ele não se escondia em lugar nenhum para ele simplesmente vivenciar o amor não, ele falava para todo mundo. Então Jesus foi o único Espírito que veio e exemplificou esse sentimento. Nenhum daqueles que falavam não exemplificou nada. Essa é a diferença de Jesus para as outras pessoas que falavam em amor. Sérgio, considerações finais? O mandamento maior fica para nós como a lei eterna. Ela não será alterada. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos vai permanecer em toda a história da humanidade. Por isso que Jesus falou, reduzindo toda a lei e todos os profetas. Não tem que se acrescentar. Nós podemos buscar aprimorar a prática. Quanto mais evoluído o espírito, melhor ele entende esse ensinamento e maior é o seu cumprimento. Nos é dito no livro Transição Planetária, psicografia do Divaldo Pereira Franco, ditado pelo espírito Manuel Filomeno, que agora chegou o momento da transição da Terra. A Terra vai deixar de ser mundo de expiação e de provas para ser um mundo de regeneração. E para isso, só nós somos suficientes para fazer essa transição. Nós, com perdão da presença de meus irmãos e me incluindo, nós somos espíritos muito inferiores. Então estão vindo espíritos que não têm qualquer débito com a Terra. Eles não têm nada para expiar aqui. Eles só têm créditos, eles não têm deméritos. Eles estão vindo única e exclusivamente ao nosso próprio benefício. Então isso é amar a Deus, isso é amar as próximas. É como se você chamasse alguém que vive naquele local mais maravilhoso que você possa imaginar, com o jardim mais perfumado, cercado de canto de pássaros, onde não tem tempestade, não tem terremoto, não tem nada. Você pede para ele vir ajudar uma turminha que está atolado na lama, bem mal cheirosa. É o que eles estão fazendo. Eles moravam nesse lugar maravilhoso e nós que estamos atoladinhos na lama. E eles vieram para nos ajudar a sair dessa lama. Então, é o cumprimento do amor. É o mandamento maior. Eles estão vindo única e exclusivamente ao nosso favor. E são muitos, são milhares. Nós falamos isso, são milhares, já estão ali. Então, esse é o mandamento maior. Então, meus irmãos, que Jesus nos auxilie a amarmos a Deus sobre todas as coisas e amarmos o próximo como a nós mesmos.